Aleluia. Amém, igreja, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quem veio ouvir a palavra nesta noite? Amém? A palavra do Senhor diz que aquele que ouve minhas palavras, a palavra do Senhor, diz que não volta vazia. Então receba do Senhor nesta noite. Não tenho nada a oferecer, mas o Espírito Santo que está aqui nesta noite tem para nos encher a palavra dele. Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar ministrando esta palavra. Vamos abrir então nossas Bíblias, lá no livro de João, capítulo 4. Quando eu já ministrei essa palavra, aliás, foi a primeira palavra que eu ministrei, nós estávamos em casa, passando o período da pandemia, e ali foi um encontro com o Senhor, que nós tivemos a oportunidade de estar em casa. E ali o Senhor falou com cada um, no seu particular, no seu íntimo. E ali que nós aprendemos a saber ter um encontro íntimo com Deus. Porque a igreja é importante, a comunhão com todos. Mas o mais importante é como a palavra do Senhor aqui vai dizer nesse livro, que é o encontro também. E Jesus marcou o encontro aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então no João, capítulo 4. E eu estava pedindo confirmação para o Senhor, se era isso mesmo. E aí, domingo passado, o pastor, ele acabou citando sobre a mulher samaritana, né? Aí eu falei, obrigado, Senhor. Pensei e o pastor falou. Então, glória a Deus por isso, né? Que a fonte de água da vida está aqui nesta noite, amém? Quem beber desta água nesta noite, dá glória a Deus. Vamos ver, então, até o Senhor mandar. Nem vamos começar então no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, 2 igrejas. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. 4. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali com Jacó. Jesus foi sentado no caminho, aceitou-se aqui da boca. Era isso a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque o seu filho tinha a comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te dá de beber, vamos lá no 13. Hein? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E o 14. Aquele que beber da água que eu quiser, nunca terá sede. Porque a água que eu quiser será da lei, uma fonte de água para te beber. Aquele que beber desta água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte, glória a Deus, e a fonte eterna está aqui nesta noite, amém? As palmas do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos entrar aqui no cenário histórico dessa passagem, que ela é muito rica, ela é muito conhecida. E na época o Senhor falou grandemente comigo, porque nós necessitamos do Senhor todos os dias, não é somente quando precisa, mas nós temos que colocar em prática no nosso coração que Ele é o que nos sustenta, Ele que nos ajuda. E vamos então iniciar aqui. Quando Jesus, através de uma pessoa, igreja, através da sua vida, muitas pessoas podem ser alcançadas. Através de uma pessoa, uma cidade, uma família, um governo, ele pode ser mudado.
E foi aquilo que aconteceu com ela. Então Jesus, ele quer primeiro trabalhar em você, para depois trabalhar através de você. Ele quer usar a sua vida nesta noite, onde você mora, na sua casa, na escola, no trabalho. Ele quer trabalhar em você, para depois ele trabalhar através de você. Então, Jesus e a cidade da Galiléia, existe um fato ali importante, pois ali, se eu não me engano, foi ali que iniciou o ministério de Jesus. O ministério público, né? E ali ele começou a pregar o evangelho na cidade da Galiléia, começou a curar pessoas, libertar pessoas. E nesse período aqui, nesse contexto, após o batismo e a tentação no deserto, Jesus começa de fato o seu ministério, segundo a Bíblia, nessa região. E Jesus então deixa a Judéia, e a Bíblia faz questão de dizer que ele foi outra vez para a Judéia. E aí ele diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele faz questão de mencionar isso no texto. Sabe por quê? Ele vai visitar de novo a cidade de Samaria. Ele vai visitar de novo a sua situação. Não importa quantas vezes for necessário. Ali ele curou, ali ele libertou, ali ele fez transformações de pessoas, mas ele vai passar de novo em Samaria. A necessidade faz com que Jesus passe novamente. E ali há uma vida, há uma alma sedenta esperando a presença do Senhor passar por ali. Então ele precisa passar, porque tem alguém ali que precisa se encontrar com ele, pois ele quer mudar a vida de alguém. Então, continuando, Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Jesus é a fonte que senta do lado de outra fonte. Em algumas passagens, algumas versões vai falar poço. E ele é a fonte que senta ao lado do poço. E na vida, você sempre terá as suas escolhas. A fonte de Jacó ou a fonte de Jesus. Fonte dos homens ou a fonte de Deus. O caminho com Cristo ou a vida de trevas. O momentâneo ou o eterno. E lá no versículo 4, no versículo 7, diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E no 8 diz, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E aqui, lá no 7, ele diz que ele pede para ela, dá-me de beber. É uma forma dele iniciar um diálogo ali com ela. Mas isso não apenas inicia o diálogo, mas quando Deus te pede algo, é porque ele tem algo para te entregar muito melhor. Ele não pede porque precisa. Antes de ganhar isso no nós, na comunhão com Jesus, na presença do Senhor, primeiro nós temos que perder para depois ganhar. Então, quando ele te pede algo, é porque ele tem algo muito melhor para te dar. Quando encontramos com Jesus, nossa vida não é mais a mesma. Pois o que ele oferta é melhor para a sua vida. Quem crê essa noite? Glória a Deus, o Senhor está aqui, igreja. Então, quando encontramos com Jesus, ele tira algo de você para colocar algo em você. E entrega nesta noite. Se o Senhor está requerendo algo de alguém nesta noite, então entrega o que ele está pedindo nesta noite. Não sei o que é, mas ele está requerendo algo de ti. Seja a sua adoração, seja algo que o Senhor está requerendo de você. Nesta noite foi falado de adoração, que nós queremos ser o verdadeiro adorador que ele está à procura. E aqui tem verdadeiros adoradores, sim, mas ele está requerendo de nós algo mais. Seja algo que, às vezes, deixamos as situações colocar na nossa vida, impregnar na nossa vida, mas Jesus, ele fala, tira tudo isso e vem para minha casa, vem me adorar. Entrega o melhor que você tem, mesmo nas situações, mesmo se arrastando, mas venha e me adore em espírito e em verdade. Nesse caso, quando os discípulos vão à cidade comprar comida, lá no versículo 8, é um momento que Jesus cria para ficar sós.
Igreja, então o Senhor está dizendo que existem situações que Jesus cria para ficar sós com você. Sua família não precisa saber, sua esposa ou marido não precisa saber o que ele tem para revelar para você. É um momento de intimidade entre você e Jesus. E aqui foi o que aconteceu com ela. Os discípulos foram para a cidade comprar e ali está somente ela com Jesus. E mal sabe ela a transformação que ele vai fazer na vida dela, nesse encontro que ele teve. E nada acontece por acaso, porque Jesus ele cria a situação para ficar sós com você. E lá no versículo 9 diz: Disse-lhe, pois, mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? E nós sabemos que na cultura não tinha diálogo entre judeus e samaritanos. Eles mudavam até a rota, eles passavam pelo caminho maior para não cruzar com os samaritanos, porque eles tinham aquele preconceito, né? Aquele preconceito do que a pessoa era, sem saber de como ela era. Mas quando Jesus entra, não há preconceito que vai prevalecer. Não há acepção de pessoas e não há cultura diferente. Sabe por quê? A opinião dos outros não importa o que Jesus pensa de você. Lá em Apocalipse 9 diz: Porque fostes morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua e povo e nação. Ele não está dizendo alguns, mas todos. Todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, povo e nação. Então, para isso acontecer, Jesus ele não se move pela opinião dos outros, mas ele move por si só. E aí nós possamos lembrar de Jonas quando ele questiona Deus, lá no capítulo 4, a salvação dos ninivitas. Além de não cumprir o que Deus ordenou para ele, de ir lá, falar para o povo, para que o povo se arrependesse, ele apenas foge. E lá no capítulo 4 ele esclarece qual o motivo que ele não queria falar do arrependimento para os ninivitas, porque ele já tinha um auto-julgamento com os ninivitas, sendo que nós, na palavra do Senhor, diz que não devemos julgar ninguém, que a salvação é pela graça. A salvação, se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor achou graça. E a graça é o favor imerecido que nós temos. Então Deus pergunta, é razoável você ficar com raiva, Jonas? Por que não teria misericórdia dos ninivitas? Ou então, lembra daquela passagem também da mulher encurvada, quando Jesus ele estava lá pregando e ela 18 anos naquela enfermidade, ela subia para poder ouvir a palavra. E nesse momento, Jesus, nesse culto, ele estava pregando a palavra dele. E aí muitos fariseus questionaram se era lícito curar no sábado. E aí Jesus nos repreende dizendo que eles são hipócritas. Quer dizer que vocês dão de comer seus animais, vocês cuidam, dão banho. Por que não me convém curar esta filha de Abraão? Sabe por quê, igreja? Todos nós somos filhos de Deus. Estão entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus. Eles repreendem os fariseus. Então, com Jesus não é diferente, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele sabe os que vão se arrepender verdadeiramente, os que não vão se arrepender verdadeiramente. E o Senhor está aqui dizendo nesta noite, quando Jesus quer operar, ele não se move pela nossa opinião. Jesus se move pelo propósito. Se é homem ou se é mulher, ele não importa. O que importa é a opinião que Jesus pensa através de você. O que pensa a teu respeito não muda a forma que Jesus pensa. E aí, continuando lá no versículo 10, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Louvado seja o teu nome. Tudo que Deus te entrega, ele entrega com vida, igreja. Foi falado aqui nesta noite, quando ele entrega por completo. E ele entrega com vida. Ele não vai entregar nada morto para você, mas ele vai entregar com vida. Glória a Deus. Seja uma família com vida, um relacionamento com vida, um ministério com vida, um casamento com vida. Mas o que ele entrega é com vida. Glória a Deus. E lá no versículo 11 diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens
com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? E aí ele dá essa resposta maravilhosa para ela. Mas antes disso ela diz, o poço é fundo, perdão. Onde, pois, tem a água da vida? Ou seja, a mulher ela conhece o fundo do poço, mas não conhece a água da vida. Mal sabe ela que o que está ao lado dela tem um poder tão grande de tirá-la do fundo do poço. Conheceu pessoas que já chegaram até o fundo do poço, mas Jesus está aqui nesta noite para trazer a água da vida. Sabe, porque ao oferecer a água da vida, Jesus mostra que só Ele pode satisfazer a nossa sede espiritual. E lá em Apocalipse 22:17, ele diz: e o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E aquele faz o pedido. Nós sabemos que nada é por força, nem por violência, mas ele faz. Aquele que quer. Você está sedento esta noite? Eu faço essa pergunta novamente. Porque Jesus ele está te convidando para ele te oferecer a água da fonte da vida eterna. Porque a água do homem ela é passageira. A água do homem ela é momentânea. Só que a água de Jesus, a água da vida, ela é eterna. Glória a Deus. Jacó deu o poço, mas Jesus deu a vida. E o que ele faz é permanente, é eterno, é para sempre. Tudo que você receber aqui na terra não se compara com a eternidade. O poço pode suprir a necessidade do momento, mas acaba. Mas o que Jesus tem para te dar dura a vida inteira. E na palavra do Senhor diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aqui, igreja, é passageiro. Nós poderíamos estar, como foi louvado também, em outro lugar, mas a sua presença nos atrai todos os dias. A sua presença ela não falha, ela não falta. A presença dele não muda, porque Deus ele é ontem, hoje e sempre será eternamente. Sabe por quê? Aquilo no mundo é passageiro. Poderia estar numa sexta como hoje, de feriado. Muitas pessoas emendam, vão viajar, mas a presença, Jesus te trouxe aqui nesta noite para ouvir a palavra. E saia daqui, não saia daqui da mesma forma como você entrou, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Por isso não temos que criar essa ilusão que somos preenchidos com coisas terrenas ou coisas daqui da terra. Muitos vão falar assim, que se eu obedecer, se eu ouvir, eu vou colher o melhor desta terra. Mas não temos que criar somente essa ilusão, porque não somos preenchidos por casa, não somos preenchidos por dinheiro, não somos preenchidos por carro, mas a palavra do Senhor diz que somos preenchidos pela palavra, somos preenchidos pela água da fonte da vida eterna que está aqui nesta noite. Sabe, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos encoraja, é Ele que nos anima todos os dias, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, está no 13, capítulo 4 de João diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. O mundo não tem resposta que a sua alma precisa. Se você ficar bebendo dessa água, você sempre terá sede. O pecado não supre a necessidade da sua alma. Você não vai encontrar em outras denominações, você não vai encontrar em outros lugares, você não vai encontrar pessoas que vão te suprir essa necessidade de preencher, seja relacionamentos, mas só Jesus preenche. Só Jesus ele preenche o que você está precisando. E ele só vai te dar aquilo que você precisa, não é aquilo que você quer e nem como quer, porque ele só oferece aquilo que você precisa e a bondade dele é boa, perfeita e agradável. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não vem ninguém ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no 14 diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede.
Presta atenção no que ele está falando. Aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede. Aquelas mensagens de prosperidade são palavras vazias, mas aquele que bebe as palavras de Jesus, ela nunca terá sede. As pessoas têm para ter de sede das coisas do mundo, elas têm que parar de ter sede das coisas do mundo e começar a ter sede somente de Jesus. Quem conhece Jesus como o teu Senhor, que confessa, ele nunca terá sede. E lá no versículo 16 diz: E disse-lhe Jesus. Aí começa aqui mais um confronto. Vai, chama o teu marido e vem cá. Pode passar o próximo. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Percebe que antes de Jesus ofertar algo da vida daquela mulher, ele poderia ter dado algo antes. Mas antes ele quis questionar o passado dela. Sabe por quê? Jesus, ele precisa tocar em certas áreas da nossa vida, áreas que são feridas, áreas que são frustradas, para primeiro te curar, para depois te oferecer a água da vida. Casou uma vez, não deu certo, segunda vez não deu certo, e assim foi. E já estava no sexto, que nem era dela. Ou seja, está vivendo uma vida ali de... uma vida... eu esqueci o nome da palavra. De adúltera, de imoralidade, de pecado. Mas ali a área do relacionamento dela estava tão frustrada que ela vivia naquele ciclo de frustração. Casou com um, não deu certo, casou com o segundo, não deu certo, e foi criando aquele ciclo. Só que em vez de cobrir, Jesus está falando, tira. Em vez de você ficar encobrindo as suas coisas, vai tirando, porque eu tenho para te oferecer. Eu tenho algo para te curar. Eu tenho algo para te libertar, porque é de mim que você precisa. Não é outras coisas que vão te preencher, mas é Jesus que preenche todas as coisas. Você quer receber muitas coisas de Deus para ontem, mas você não está preparado para receber. E por isso que Deus ele vai te preparando, ele vai te dando em pequenas doses. Porque se ele te preparar e dar tudo de uma vez, você tá, além de você não estar preparado, você acaba não tendo aquele discernimento de ser grato ao Senhor. E acaba se desviando do caminho. Então, lá no 17 ele diz, aí ela responde, não tenho marido, disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. E ela aqui, mais um detalhe, ela poderia ter mentido aqui, poderia, mas por que ela não mente? Porque os primeiros passos para a libertação é a confissão dos pecados. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Então, a revelação de Jesus sobre o passado dela não a condena, mas apenas transforma. E Jesus ele quer primeiro curar o passado, porque às vezes a pessoa ela fica remoendo situações que aconteceram lá no passado. Só que aí vai cobrindo e Deus falando, tira, vai tirando e mostra para mim, coloca as situações aqui na mesa e vamos discutir, vamos tratar aí dentro primeiro, para depois eu colocar o algo novo que ele tem para nos oferecer. Então, achamos que primeiro não aproximamos do Senhor porque nós queremos resolver com nossas próprias forças, achando que eu posso resolver, mas não. Primeiro ele fala, você vai resolver e não está dando certo. Eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo, para depois eu chegar até Jesus. E ele está dizendo, venha com o teu problema que eu te ajudo a resolver. Você se encontra com ele primeiro e ele te ajuda. Não vai resolver o seu problema primeiro, para depois se chegar até Jesus. Mas venha com ele primeiro, só que não permaneça. Mas venha com ele que ele te ajuda. E lá, Isaías 55, colocar, por favor. Vamos ler lá no versículo 1. Diz assim, ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas,
E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos a firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Lá no versículo isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos para o 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nós, para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Vamos lá no 11. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e me prosperará naquilo que a enviei. E lá, no 23, no capítulo de João, ele diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Tem adorador aqui nesta noite? Glória a Deus. Jesus revela a mulher samaritana que chegou o tempo de uma nova forma de adoração. E o Senhor está requerendo isso de nós. Um novo tempo de adoração a Ele. Pessoas que se arrependam verdadeiramente e se entreguem para Ele verdadeiramente também. Ele mostra que a verdadeira adoração não é definida por lugares, porque Deus não se limita, mas pela sinceridade do nosso coração. Não importa o que aconteceu na sua história, na sua origem, podemos nos aproximar e tu nos tornarmos íntimos com Deus. E lá no 25 ele diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E lá no 26 ele se revela para ela: eu sou que falo contigo. E ele está aqui, está falando com a tua igreja nessa noite. Sou eu que estou falando contigo. E a partir disso, aleluia, Jesus. E a partir disso ela deixou o seu cântaro para trás e foi anunciar aquilo que Deus fez na vida dela. Ou seja, ela se tornou uma missionária e foi pregar as boas novas que Jesus fez. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele deixa as coisas para trás, deixa os seus cântaros para trás e vem ter com Jesus, que Ele pode ser o grande transformador da sua vida. E a partir disso, ela foi anunciar. E no 28 diz, no 29, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? E Jesus, Ele está à espera de pessoas que se entreguem a Ele verdadeiramente. E você está aqui nesta noite e Ele nos convida a dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o teu querer. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós confiamos nele, o demais Ele fará. Amém? Só até aqui, eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor.